Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai dar continuidade na apostila, beleza? Então eu vou gravar essa videoaula para vocês explicando o tema da apostila, dando continuidade. Se houver alguma dúvida, vocês no WhatsApp aí coloquem qual que é a dúvida que eu vou tentando sanar, tirar essas dúvidas. Na página 36 da apostila de Geografia, eu lembro que eu já dei uma introdução para vocês falando sobre as redes de transporte e a dinâmica econômica da Europa. Pessoal, uma coisa muito importante: não existe desenvolvimento econômico mundial se não houver uma boa infraestrutura quanto aos transportes, porque todos os mais variados produtos a serem fabricados precisam ser transportados. E para ser transportado você tem que ter uma rede, de transporte bastante eficiente. Na página 36, nós estamos mostrando, a princípio, começando, imagens. Essas imagens estão mostrando os rios na Europa. Por que os rios na Europa? Os rios na Europa, eles são muito importantes. Eles são muito importantes para a locomoção de pessoas e mercadorias. Então a gente tem, por exemplo, o Porto de Roterdã, Porto de Hamburgo, o de Paris na França e do rio Tamisa em Londres. Esses rios, eles possuem portos com toda uma infraestrutura montada para fazer com que todos os produtos que são fabricados, que são desenvolvidos pela indústria, seja através de uma logística bastante eficiente, transportados, Pessoal, quando a gente fala de Europa, a gente está falando de uma região do planeta, de um continente bastante desenvolvido, é o continente mais desenvolvido do planeta, beleza? Por ser desenvolvido, eles vão investir bastante em rede de transporte, as mais variadas redes de transporte. Então eles vão utilizar muito bem todos os mares, em volta da Europa. Nós temos lá embaixo o Mar Mediterrâneo, nós temos do lado, nós temos o Oceano Atlântico, acima o Mar do Norte, mais ou menos no Nordeste ali, nós temos o mar, o oceano. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Me fugiu. Nós temos o Mar Báltico, beleza? Mar Báltico. Então, esses mares, junto com esses rios, o Tamisa, o Sena, esses rios são muito importantes porque os portos serão sempre criados, com bastante infraestrutura para receber as mercadorias e facilitar o comércio, tranquilo? Não existe desenvolvimento econômico sem infraestrutura. Então lá eles terão grande investimento em rodovias, em ferrovias, aerovias, hidrovias, de água, através dos rios, e será muito importante. Aqui a gente tem uma estação de trem em São Petersburgo, na Rússia, bastante desenvolvido, e uma estação de trem em Paris, na França, justamente mostrando essas imagens, a capacidade que eles têm de desenvolvimento econômico a partir das redes de transporte. Dando continuidade aqui na página 38, a gente vai ver o mapa europeu das redes de transporte. A gente vai notar o que? Essas setinhas, que mostram no mapa europeu, é exatamente as redes de transporte. Eles são muito articulados porque a vida precisa ser desenvolvida para que o desenvolvimento econômico possa surgir. Então vai ser tudo interligado na Europa. As ferrovias, aerovias, hidrovias, vai ser rodovias, vai ser muito interligado para facilitar esse desenvolvimento. E mostrando, a importância das hidrovias. Aqui a gente mostra a importância das hidrovias, beleza? Vocês deem uma olhada na legenda. Na outra página, aqui da página 39, a gente vai ver o consumo de petróleo, dos países europeus. Quando a gente fala do consumo de petróleo, é preciso entender não apenas o petróleo para gasolina, para diesel, mas para a produção dos mais variados itens. Eu estou com um copo aqui. Esse copo, por exemplo, de plástico, ele foi produzido não mais a partir do látex, mas sim a partir do petróleo. Então vai mostrar um gráfico aqui. Essa apostila tem um gráfico, mostrando um gráfico aqui. E esse gráfico vai mostrar o uso, vai mostrar o consumo
de petróleo pelos países, em toneladas, né, anualmente. Então, o país que mais consome petróleo na Europa é a Alemanha, depois a Albânia, Dinamarca, França. Tem o consumo por país e tem o consumo per capita. O que é o consumo per capita? Vocês sabem, o per capita quer dizer, é uma palavra latina para dizer por cabeça. Cada habitante, se fôssemos, né, democratizar a emissão de poluente na atmosfera em toneladas, cada habitante, por exemplo, na Alemanha, teria 10,3 toneladas de petróleo. Então é muito consumo, né? Lembrando, quanto mais desenvolvida a região, consequentemente, maior a devastação, maior a emissão de poluente na atmosfera, né? Quanto mais. Aí aqui embaixo nós temos 3 perguntas, né? Vocês, de acordo com o gráfico, com o mapa da página 38, vocês respondem, que é muito básico. Por exemplo, a primeira pergunta A, em que medida os dados contidos na tabela expressam diferenças no consumo energético na Europa? A gente vai ver que o consumo na Europa, principalmente a Europa Oriental, os ex-países socialistas, eles têm um consumo maior de petróleo. E por que os ex-países socialistas? Porque são os menos desenvolvidos. E por serem menos desenvolvidos, apesar de a Alemanha liderar, né, mas a Alemanha é a terceira maior economia do planeta, por serem menos desenvolvidos, esses países ainda estão em transição para modernizar sua indústria, né, e desenvolver algum tipo de recursos energéticos renováveis, né, eles ainda estão nessa transição, mas os principais países, os países que mais consomem petróleo, são os países do leste europeu, ou os ex-países socialistas, beleza? Vou parar por aqui, depois eu gravo outro vídeo falando para vocês sobre a população e a geopolítica na Europa, para esse vídeo não ficar muito comprido. Valeu!